Fala, Tiagão, boa noite. Beleza, meu amigo? Meu som tá bom aí? Tá me escutando bem? Pronto. Tiagão, meu amigo, sua câmera tá virada. Deixa eu inverter ela aqui, Gui, só um minutinho. Beleza. Enquanto isso, vou convidando aqui mais gente para entrar na nossa live. Tá certo. Aí, Calma aí, deixa eu ver aqui. Tô... Tem uma setinha de aviãozinho aí, né, embaixo. Envia essa sim, live aí para todos os seus contatos que estão te seguindo. Bora bombar essa live hoje. peraí, Gui. Ótima noite, todo mundo que tá entrando aí agora. A gente só tá enviando essa live aqui para os nossos contatos, para que a gente possa fazer uma live espetacular hoje. Tiagão já está online. É isso aí, boa noite, Gui, tudo bem? Beleza, meu amigo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Perfeito, por aqui tudo certo. Tá nervoso? Sua primeira live sua, tá tenso? Não, cara, eu tô tranquilo, é que na verdade eu tô com um problema no meu celular aqui, então a câmera frontal ela fica falhando, então eu inverti a câmera aqui, entendeu? Ah, entendi, tranquilo. Olha lá, o pessoal tá entrando aí, ó, Natália, Vini, né? Denise, que bom. A live tá ficando cheia. Ótima noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, né? Quem está entrando aqui agora pela primeira vez, eu sou o coach Gui Fernandes, sou coach de alta performance, atuo como coach desde 2015 e hoje a gente vai falar sobre o processo de coaching, né? Como é que o processo de coaching pode te ajudar a se tornar mais produtivo, a melhorar seus relacionamentos e, de repente, faturar mais também, né? Então, hoje eu trouxe aqui o Thiago. O Thiago fez de coach comigo, né? E ele teve resultados extraordinários. Então, eu convidei ele para ele poder contar como é que foi o processo, quais foram os ganhos que ele teve ao fazer o processo de coach, né? Então, Thiago, ótima noite novamente. Se apresenta aí para o pessoal que está entrando agora e depois compartilha a sua história com a gente. Tá certo, Gui. Boa noite, pessoal. Como o Guilherme falou, meu nome é Thiago, tá? É um grande prazer poder estar compartilhando com vocês aí um episódio, né, um momento da minha história que tem sido muito bacana. Eu fiz o coach, né, o processo todo de coaching com o Guilherme, 12 sessões no total, e confesso que, de certa forma, eu tinha um certo receio ainda em fazer uma sessão, um processo de coaching, porque eu não achava que eu precisasse de verdade, né? Mas no decorrer desse processo, né, sessão após sessão, eu fui identificando muitos e muitos pontos que eram muito importantes na minha vida, que precisavam ser melhorados, mas eu não conseguia enxergar aquilo muito também por conta do meu dia a dia, de estar acostumado com as coisas, aquele negócio, né? A gente acha que sempre sabe demais, né? Então eu não achava necessário eu estar fazendo esse processo. Mas o processo foi fabuloso, né? Tive ganhos extraordinários em todos os aspectos, né? Simplesmente, acho que o ponto que mais
colaborou para que eu tivesse a evolução que eu tive e tenho tido ainda, né? Foi o fato de cumprimento de agenda. Cumprimento de agenda tem me ajudado demais, porque eu sou um dominante, né? Dominante nativo. Então, eu tenho essa tendência de fazer várias coisas, fazer muita coisa, mas acabar deixando muitas coisas pela metade. Então, a vitória para mim, eu tinha esse sentimento que a vitória para mim era o fato de fazer, simplesmente, não o fato de concluir. Eu não sentia necessidade, talvez eu não conseguia ver prazer no concluir, mas eu sentia prazer no simplesmente fazer, né? Isso acabava atrapalhando Do todo processo, né? isso, acabava atrapalhando todas as vertentes, né? Todas as áreas da minha vida ali, sem que eu, de fato, entendesse isso. Entendi, bacana, bacana. Daí você já só resumiu, mas eu queria que você compartilhasse com o pessoal, né, um pouquinho da sua história antes do processo de coach, né? Quem é realmente o Thiago? Eu sei que você tem uma história muito legal, muito inspiradora, né? E eu conheço outras pessoas que estão aqui que certamente vão se reconhecer com a sua história. Então, assim, você pode falar para a gente um pouquinho da sua história antes do processo de coach, né? Como é que você se tornou empresário? Para quem não sabe, o Thiago, ele é dono de uma lavanderia, né? No interior de São Paulo, em Limeira, não é isso? Né? Limeira? Limeira. Isso, Limeira. Isso. E o Thiago, ele tem uma história muito bacana de superação, né? Ele, enfim, queria que você contasse um pouquinho a sua história antes do processo de coach. Tá. Vamos lá. Assim, eu nunca trabalhei com lavanderia, né? Venho de uma família bem desorganizada, vamos dizer assim, né? Os meus pais foram muito negligentes, né, na nossa criação, minha com o meu irmão. Né? Aos 16 anos, a partir dos meus 16 anos, eu morava sozinho, com 16 anos, a minha mãe, eu morava em Serra Negra, minha mãe mudou para Limeira para cuidar do meu irmão, e como meu irmão era alcoólatra, meu irmão ele se afundou no álcool a partir dos 13 anos de idade, infelizmente, e assim, tudo por conta de um problema familiar ali, crônico, né, e tal. E então eu, a partir dos 16, morei sozinho, então eu tive que aprender a viver, a me virar, né? Sempre trabalhei desde os meus 12 anos de idade, mas ter toda a responsabilidade de morar sozinho, pagar minhas contas e tudo mais, foi uma barra, mas enfim, foi muito construtivo para mim na questão de aprender a dar valor às coisas e tudo mais. Então, assim, foi um período muito, muito difícil, né? Que passei ali no limite entre passar fome mesmo, então foi um momento bem, bem tenso mesmo da minha vida. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, sempre assim, tive muita fé em Deus, sempre acreditei muito que a minha vida ia ser diferente. Eu sempre busquei isso, né? E comecei a trabalhar e fazendo as coisas, sempre buscando. Eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava no final de semana, se tivesse 3 empregos, carpir quintal, qualquer coisa, eu sempre estava fazendo. E a minha vida foi construída a partir daí, né? Então, assim, eu não tive uma pessoa para me direcionar. Olha, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo, né? Olha, eu vou pagar uma faculdade para você, eu vou te ajudar a pagar uma faculdade. Olha, né? Busca um emprego nessa área. Não tive nada disso, né? Então, assim, sempre foi Deus por mim, né? E eu, né? Não tive esse respaldo ali por trás das cortinas que é tão importante, né? E então eu vim trabalhando, buscando e tudo mais. Depois eu me casei, trabalhei com muitas coisas, inúmeras coisas mesmo, né? E como eu falei, eu sou dominante, então eu tenho a tendência de estar olhando em todos os lados, para todos os lados, ver oportunidade em todos os lugares e buscando sempre uma melhora na vida e tudo mais. Me casei, né? Tive muito problema no meu casamento, muito problema mesmo, por conta de falta de inteligência emocional, tanto minha quanto da minha esposa. A gente tinha muito conflito, né? E isso atrapalhou bastante a nossa vida, né? Deixou a nossa vida ali um bom período mesmo encostada. A gente passou um período muito, muito difícil mesmo, onde a gente praticamente vivia separado dentro da mesma casa por um período,
né? Mas a gente sempre buscando, no caso, uma forma de melhorar, uma forma de mudar e tudo mais. Até que chegou um ponto, eu tive a minha filha primeiro, né? Depois veio o meu filho. A gente, nesse meio tempo aí, a gente pensou em se separar, né? Mas graças a Deus a gente continuou firme e sempre buscando de Deus uma forma de mudança, uma forma de melhorar, né? Até que eu conheci o Paulo Vieira. A gente começou a ver algumas coisas, né, do Paulo Vieira, e aí eu fui fazer o método CIS, fiz o método CIS, aquilo, né, já abriu um leque na cabeça. Eu comprei uma grade de cursos, concluí essa grade de cursos e foi assim uma experiência fantástica, né? Mas, mesmo assim, mesmo fazendo o método CIS, tem muito aquela questão da agenda programada, né? Se você não tem, vamos dizer assim, uma prática diária, né, em cima da sua agenda programada, as mudanças elas não acontecem. Né? Então, não importa se eu fiz o método CIS, o que, que eu fiz. É agenda programada. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar as minhas rotinas. Né? Se eu não tenho essa mudança, o resultado é o mesmo. Se a soma não mudar os números, o resultado sempre vai ser o mesmo. Verdade. Né? Então, a gente sempre buscando, sempre acordando cedo, lendo livros, né? Minha esposa também muito empenhada nisso, em ler, em fazer, ela também fez o CIS. Então a gente sempre buscando mesmo uma melhoria, né? Uma melhora de vida e tudo mais, principalmente pelo fato de termos os nossos filhos, né? Então assim, a minha vida foi bem difícil, a vida dela também foi bem complicada. Então a gente não tinha uma referência familiar de falar, olha, a gente vai seguir por esse caminho, né? Então a gente está construindo isso agora e a gente precisava, precisa, na verdade, né, adquirir conhecimento e tudo mais e melhorar, buscar evoluir para que os meus filhos não passem. Não acredito que, acho que muita coisa é necessária, a gente passa por coisas ruins, mas às vezes é necessário para que a gente aprenda, não privando eles disso, né, mas pelo menos dando a oportunidade de eles terem um respaldo, né, ter alguém para direcionar. Então, isso é o mais importante que a gente busca com eles. E até que então eu tive a oportunidade de fazer o processo Você em Alta, né? E aí a gente começou a fazer o processo com o Guilherme e não tinha no começo assim, eu estava fazendo os exercícios, tudo direitinho, mas como eu falei no início, eu não tinha muito aquela ideia de que eu tinha realmente necessidade de fazer isso. Né? Mesmo passando por método CIS, mesmo fazendo toda a grade Greenbelt, eu não tinha essa percepção. Você não enxergava a Né? importância desse processo para você, né? Isso, porque, como eu falei, né, eu acabava, de certa forma, me sentindo autossuficiente demais. Entendeu? Aham. Por quê? Porque até aqui eu não tive ninguém para me ajudar. Então eu fiz tudo sozinho. Foi, como eu falei, foi Deus por mim e eu mesmo. Né? Então, é muito daquela a história dos velhos, né? Quando você faz uma coisa por muito tempo e está dando certo, você acha que você não precisa de outras opiniões. Né? Mas assim, mas eu sempre tive a mente muito aberta, né? Muito aberta mesmo para poder aprender, para escutar conselhos e tudo mais, né? Sou muito tranquilo quanto a isso, mas lá no meu íntimo eu não achava necessário. Até que fazendo os processos, lendo livros, aquilo começou a ser sendo lapidado e tudo mais, eu comecei a ver umas melhoras, os exercícios que são fantásticos, né? Que precisam, aquilo ali é o cumprimento verdadeiro da agenda programada, né? Então, fazendo os exercícios diariamente, focando realmente sempre no resultado, no alcance de metas e tudo mais, então os resultados começaram a aparecer, né? O convívio, a minha esposa também, ela fez um É, processo, também passou por um processo completo, né? O que contribuiu muito para ela também, né? Eu acho que não só para ela, mas para a nossa família num todo, né? O nosso convívio com nossos filhos e tudo mais. Então, assim, é outra coisa que para mim era muito difícil, porque eu nunca tive nenhum convívio com nenhuma criança, então eu não tinha, como eu falei, eu não tinha referência de nada, né? Uma vida crua de tudo, né?
Então, com os nossos filhos, eu não tinha essa referência de, às vezes, como tratar, como cuidar. Não tinha. Então, a gente vem buscando tudo isso, né? Toda essa tratativa. E ela Uau. passou pelo processo também, e o processo foi fantástico para ela, né? Ela teve aí resultados absurdos, né? A gente vê no nosso convívio hoje. Né? O nosso convívio hoje, graças ao bom Deus, hoje eu costumo falar que hoje eu tenho vontade de voltar para minha casa, né? Eu não vejo a hora de chegar o horário de eu ir embora do trabalho para eu poder voltar para minha casa, voltar para minha família. E isso de fato tem sido muito bom, coisa que não fala muito tempo atrás, não, realmente eu passei por um período que eu não queria mais voltar para casa, né? Mas graças ao bom Deus, e a gente tá sempre buscando essa evolução, isso tem melhorado. E o processo você em alta, como eu falei, nesses durante as sessões, né, o mais incrível é porque as sessões, né, pelo direcionamento, né, que você estava me dando, então ela conseguia atingir realmente um foco do que eu estava precisando naquela semana. Por exemplo, vamos trabalhar um pouco lá você com a sua esposa, ou vamos trabalhar um pouco você lá com seus filhos, lê esse livro, assiste esse filme, aquilo vinha de encontro com o que eu estava vivendo ali. E vai lapidando, né? Vai quebrando a gente e tudo mais, e aí vem a leitura do livro, e a agenda durante o dia, os exercícios ali, né? Os provérbios, a oração o tempo todo. Então, assim, todas essas coisas vão construindo pilares que eu sozinho eu não tinha, eu não conseguia construir, né? Aquele negócio que quando parece, né? Parece quando a gente luta só por nós mesmos, aparentemente a gente não tem credibilidade, talvez, né, para tudo isso, e muitas vezes nós mesmos não acreditamos que as coisas vão funcionar, né, porque chega um ponto que você, olha, não vejo para onde correr, o que fazer, né, e aí de repente você lê um livro que abre a sua mente, explode tudo, fala, nossa, era só isso que eu precisava ouvir, é um Resposta. direcionamento, isso, é o direcionamento que eu precisava, a resposta que veio de encontro com a minha pergunta ali, né, então todas essas coisas vão construindo pilares e pilares e pilares. E assim, é um processo, né? E eu sou convicto de que o processo não acabou. Né? A gente terminou ali o nosso processo de 12 sessões e eu espero que muito em breve a gente faça um novo processo, mas os exercícios continuam. Né? Por exemplo, o fato de eu acordar às 5 horas da manhã para ler livro. Tá, só que antes eu não acordava, não lia livro, não tinha melhorado as questões que eu precisava, que muitas vezes eu encontro só dentro dos livros, né? E então assim, se eu estou num processo de evolução para viver algo diferente, não é só dentro do processo que eu tenho que viver isso, é uma mudança de vida. Antes do processo eu vivia uma coisa, durante e após o processo eu vivo outra. E isso é uma rotina. É uma construção de uma vida extraordinária, uma construção de uma vida diferente, uma vida nova, né, com rotinas diferentes, né, e automaticamente com resultados também diferentes, né. Então, hoje, se falando mais diretamente da minha família, hoje a gente vive algo muito melhor. Logicamente que a gente tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar na tratativa com os nossos filhos, em questão de educação dos nossos filhos, que a gente sempre tem essa percepção de, nossa, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que não precisa de um pouco mais? Será que então, hoje a gente senta, eu sento com a minha esposa, a gente conversa sobre, cara, é muito legal, sabe? Então, Legal. como eu falei, diretamente falando da minha família, hoje eu vivo algo muito melhor. Trazendo para o lado do trabalho, né? A gente traçou algumas metas ali durante o processo e todas as metas que estavam dentro do processo foram alcançadas dentro do trabalho e assim foram algumas metas que foram até um tanto quanto altas, vamos dizer assim, né? Aham. E graças a Deus tudo aconteceu por conta da agenda programada. Então tinha agenda, olha, vamos fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me exercitar esse mês inteiro para me alcançar essa meta. E as metas foram alcançadas. Hoje eu vivo uma outra coisa dentro do meu trabalho. Né? Antigamente a gente ficava aqui até
várias e várias horas da noite, né, trabalhando direto. Eu sei que isso é tudo um período, é tudo uma construção, mas hoje eu volto para minha casa no horário que eu fecho a loja, fico com os meus filhos. Muito, muito, muito raramente eu preciso passar do horário das 6 horas para estar aqui. E a gente tem outros, vamos dizer assim, um norte, né, para onde a gente quer chegar. A gente não é mais aquele negócio de vamos viver o hoje e ver o que nos reserva amanhã. Não, a gente tem uma linha traçada, um plano traçado, e tenho buscado isso todos os dias. Né? Todos os dias eu sei muito bem até que ponto eu preciso ir para que eu consiga chegar lá na minha vida extraordinária que foi traçada durante esse processo. Então, no geral, esse processo foi fantástico para mim. Fantástico mesmo. Que legal, Thiago. Fico muito feliz, cara. Parabéns mais uma vez, né? Realmente, ver essa sua evolução, esses seus ganhos é extraordinário. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, né, de poder ter contribuído de alguma maneira, né, com seus resultados, com a melhora, né, do seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares. Né? Realmente fantástico, muito fantástico isso, né? Às vezes a pessoa fala, só 12 sessões, será que 12 sessões vão transformar a minha vida? E a resposta está aí, né? 12 sessões, você acha que é pouco, e aí, ó, olha os resultados que o Thiago teve, quantos resultados extraordinários, né? E assim, só recapitulando algumas coisas que você falou, vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que eu acho que nunca escutaram falar no método CIS, né? O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do Brasil, quiçá do mundo, né? Sim. Esse treinamento ele foi criado pelo Paulo Vieira, que é um coach referência também, não só aqui no Brasil, mas como em outros países. Para quem não conhece, depois procura aí no Instagram, Paulo Vieira Coach, né? E o Paulo Vieira realmente ele criou esse método, esse treinamento de inteligência emocional, que é um treinamento de 3 dias. Né? A gente vai para uma imersão de 3 dias. É um treinamento muito intenso. Né? Começa, sei lá, 9 da manhã e acaba 3, 4, 5 horas da manhã no dia seguinte. E fica assim durante 3 dias. É surreal. Só que é tão bom, que você não sente o cansaço. Né? Você nem quer dormir, você quer fazer... Né, o método ali está no treinamento direto. Né? Você não quer nem ir embora, de tão fantástico que é. E é um treinamento, como eu falei, de inteligência emocional, de quebra de crenças. Né? Então, também, quem quiser conhecer o método CIS, entra aí no Instagram do Paulo Vieira, ou então procura no Instagram também, Método CIS Oficial, e aí você vai encontrar um pouquinho mais sobre esse método. Então, assim, o Thiago fez esse método, que é algo que realmente transformador. Eu fiz ano passado, né, em agosto do ano passado. Eu fiz a última turma online, né, até ano passado tinha online, agora só tem presencial. E o online foi realmente assim extraordinário. Não tem como falar, explicar com palavras o que é viver o método CIS. Só quem realmente vive o processo sabe o quanto é impactante, o quanto é transformador. E eu garanto para vocês, quem nunca fez o método CIS, faça. Só digo isso, faça. Né? É um treinamento que, para nível Brasil, a termos de custo, é um valor assim alto, né? Em comparação ao salário mínimo, por exemplo. Não é para todo mundo, é para quem realmente quer e está disposto a mudar de vida. Né? Então, assim, é um conselho que eu dou. Faça o método CIS. Mas, só recapitulando o que o Thiago falou também. O Thiago, ele veio de uma infância assim muito dolorida, né? Como ele falou, ele era uma pessoa sozinha, ele teve que se virar na vida desde novo, né? Ele teve que se virar sozinho, ele nunca teve um mentor, nunca teve ninguém orientando ele. Então, o Thiago já sabe disso, mas só para o pessoal que está assistindo a gente aí explicar um pouquinho. Por que o Thiago era uma pessoa que fazia muitas coisas? Ele era uma pessoa fazedora. Porque ele tinha uma dor. E essa dor movia ele. Então, para ele não sentir a dor, ele precisava estar sempre fazendo alguma coisa. Ele era uma pessoa que não conseguia parar, respirar, meditar, ter aquele tempo de calmaria. Não, ele tinha que estar sempre ali, ó, fazendo, para poder não sentir aquela dor de estar ali sozinho. Se eu tiver errado, Thiago, por favor, me corrija. Né? Não, Mas é isso mesmo. normalmente é essa dor que move as pessoas. Então o Thiago ele falou, era uma pessoa que fazia muito. Por que ele fazia muito? Porque ele tinha uma dor dentro dele.
né? Ele é uma pessoa muito fazedora. Isso, por um lado, foi bom, porque ele conseguiu construir, né, algo que poucas pessoas conseguem, que é, fazer um negócio sólido, ter um negócio sólido, né, que dá lucro, né, produtivo, entendeu? Então, isso foi bom, mas ao mesmo tempo cansou muito o Thiago, né? O Thiago, pô, cara, ele ficava exausto, como ele falou, ele trabalhava direto, né? Muito, muito, muito. Ele não tinha muito tempo até de cuidar de si e tal, né? Da parte mental. Ele não tinha uma agenda programada, como ele mesmo falou aqui, agenda programada. O que é uma agenda programada? Durante o processo de coach, né? A gente monta uma agenda junto com o coach, né? Com ações que ele deve praticar no dia a dia dele. E são ações que trabalham todas as áreas da vida, né? Para quem não sabe, a nossa vida ela é composta por 11 áreas, né? E o Thiago estava focado só na área da profissão, do fazer, né? Tinha também um pouquinho do espiritual, mas esquecia dos relacionamentos, da família, dos filhos, né? Ele era uma pessoa que fazia muito mais focado para o trabalho dele, né? E aí, no processo, a gente montou lá a agenda programada, montou uma agenda onde as ações do dia dele contemplavam as áreas da vida, da saúde, do relacionamento, dos filhos. E isso ele foi aplicando e aí, consequentemente, ele teve ganho, né, de melhorar o relacionamento com a esposa, melhorar o relacionamento com os filhos, melhorar o relacionamento com os pais, melhorou o lado espiritual dele, né? Enfim, então, essa organização de agenda foi fundamental, né, não, Tiagão? É isso aí. E assim também, né? Só recapitulando a questão do processo, desde o processo de coach e também o método CIS. O método CIS eu costumo dizer que ele é uma faxina, né? Você está precisando, você vai lá e faz o método CIS. É uma faxina, ele vai te quebrar inteiro e vai te colocar de pé zerado, né? Mas a construção de uma vida extraordinária, da mesma forma que é uma faxina, que você faz uma faxina numa casa, você faz uma faxina na tua casa fica limpa. Só que para você manter a sua casa limpa, você precisa fazer várias ações durante vários dias, durante todos os dias, aliás, né, para manter a sua casa limpa, né, por mais tempo. Então, da mesma forma é com a gente. Né? Se por um acaso, eu falo isso porque um conhecido meu fez o método CIS há pouco tempo, e ele veio a mim, Thiago, olha, eu fiz o método CIS lá, mas eu tô achando, parece que a minha vida está voltando da maneira que era antes. E aí eu perguntei para ele, falei, mas como está a sua agenda programada? Ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei, tá aí o resultado. Eu falei, é isso. O método CIS, ele não é milagroso, ele vai fazer uma faxina na sua vida, certo? Só que para você, ele vai te mostrar todos os caminhos, te direcionar. Ó, é ali, limpou tudo aquilo, reprogramou sua mente. E é ali os caminhos. Agenda programada, como o Paulo sempre fala, né? Livro, vídeo, curso, é isso, focado. E aí eu falei para ele, ó, você precisa focar na agenda programada e fazer exercícios direto, ler os livros que precisa ser lidos, mudar sua rotina de acordar mais cedo, fazer o que precisa ser feito, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Da mesma forma é no processo, né? De nada adianta você fazer o processo de 12 sessões, né? A gente fala, são 12 processos, né? 12, quer dizer, um processo com 12 sessões. Tá? Só que dentro dessas 12 sessões, quantos livros você vai ler? Né? Nesse processo com 12 sessões, quantos exercícios você vai praticar? Né? Então, tudo isso precisa ser levado muito em conta e precisa ser seguido à risca, para que você consiga ter um resultado. Né? Os resultados que eu tenho obtido, né, que na minha concepção foram sensacionais, extraordinários. Eu confesso que sozinho eu não teria, né, porque eu acabava procrastinando muito na minha vida por questão de fazer muitas coisas, eu acabava procrastinando demais, eu começava as coisas e deixava, abandonava, entendeu? Só para você ter uma ideia do grau que é, eu vou dar um exemplo para você. Eu, antes de ter o meu negócio aqui, eu trabalhei um tempo com marcenaria em um período da minha vida e tudo mais, então eu falei para minha esposa, olha, eu vou fazer os móveis da nossa casa, tá? E eu fui lá, eu comprei todos os MDFs que precisava, tudo que eu precisava, eu tenho um barracão na minha casa e eu coloquei essas coisas dentro do barracão. Eu não vou falar um número assim com exatidão para você, porque sinceramente eu não lembro, mas em média faz mais ou menos uns 5 anos
que aquelas peças estão paradas dentro do barracão e eu não montei os meus móveis. Agora eu vou reformar a minha casa, né? Já está com tudo estruturado para isso. E aqueles móveis foram perdidos. Aquelas peças que estão lá, porque já estavam cortadas e tudo mais, foram perdidas. Por quê? Né, eu queria fazer, eu sabia fazer, alguma coisa eu fiz. Né? Por exemplo, o quarto dos meus filhos eu fiz o quarto completo, mas do restante eu não fiz mais nada. E aquilo foi ficando, foi ficando, foi ficando e acabou que ficou lá. Né? Então, assim, como eu falei, é porque eu não sentia, não tinha necessidade de sentir o prazer de finalizar as coisas. Né? Somente o prazer de saber que eu sabia fazer e que eu fazia aquilo, para mim já era o suficiente. Né? Independente se fosse para começar a fazer, mas só para suprir uma necessidade ali, já seria o suficiente para mim. Então, mas voltando ao assunto, a agenda programada, ela é tudo. Ela é tudo, dentro de um processo. De nada adianta você fazer um processo, né, e você não cumprir o que for pedido pelo coach e tudo mais. Né? Por exemplo, Thiago, lê um livro. Algumas vezes eu falhei, né, Gui? Algumas vezes eu falhei. Guilherme, olha, foi super corrida essa semana, não consegui ler o livro todo e tudo mais. E me desculpa, mas na próxima semana eu vou pegar firme lá. Chegava a próxima semana e entregava tudo o que ele precisava. Né? Então, o processo ele funciona assim. Né? O Guilherme ele me direcionou, né, Gui? Você me direcionou. E eu fui fazendo o que era dito para ser feito. Né? Isso fez com que os resultados aparecessem. Isso fez com que as coisas da minha vida fossem transformadas, fossem mudadas. E ainda está em processo. Né? Então, o foco principal é realmente em agenda programada. Bacana, show. E assim, foi como você falou, né? O método CIS, ele é uma limpeza, assim, você se descobre quem realmente você é no método CIS. Sim. Depois que acaba o CIS, você sai com uma lista de tarefas para você cumprir. Só que você não tem ninguém, né, te estimulando a cumprir com aquelas tarefas. Né? Você saiu do método ali, depois de 3 dias, você fez o treinamento, depois daquilo não tem. Você não tem um suporte onde tem as pessoas ali, ó, vamos fazer aqui a agenda. Não tem isso, é você com você mesmo. Então, se você não for uma pessoa assim, né, que tem uma disciplina voltada para o sucesso, você vai até fazer, de repente, na primeira semana, mas depois você vai acabar meio que deixando de lado. Né? Dificilmente uma pessoa sozinha ela consegue cumprir com a agenda programada proposta pelo método CIS. E é aí que entra o processo de coach. Né? Como o Thiago falou, por que ele começou a entrar em ação e finalizar as tarefas? Porque ele tinha um acompanhamento, ele tinha um estímulo. Né? O que a gente fazia? O que a gente fez em cada sessão? A gente traçava metas. Né? Eu falava, Thiago, olha, para a próxima sessão, eu preciso que você leia esse livro e faça esse exercício. Beleza? Então, ele tinha o compromisso de cumprir com aquele exercício, né? De ler aquele livro, de assistir aquele filme para a próxima sessão. Então, fazia ele entrar em ação e concluir a tarefa num prazo. Entendeu? Então, o processo de coach com acompanhamento, com o estímulo certo, é fundamental. Aí algumas pessoas podem estar se perguntando, mas eu só posso fazer o processo de coach depois que eu fizer o método CIS? Não. Eu até recomendo que primeiro você faça o processo de coach e depois você faça o método CIS. Porque o método CIS, você vai aprender conceitos que de repente você vai ficar perdido. Eu, quando fiz o método CIS a primeira vez, eu fiquei um pouco perdido, porque tinha algumas coisas que eu escutava ali e falei, cara, eu não escutei falando isso na minha vida. Né? Eu já era coach, né? Mas tinha algumas coisas que eu falei, cara, o que é isso? Eu não entendia muito bem. Mas só depois que eu fiz o processo de coach, eu também já fui coach, tá, gente? Eu também tive uma coach também me orientando, né? Não é só porque eu sou coach que eu não preciso de coach. Não, todo mundo precisa de coach. E foi assim, no processo de coach, que eu falei, caramba, agora tá explicada aquela questão do método CIS que eu aprendi lá, agora faz sentido. Então, o que eu recomendo para as pessoas quando a pessoa me procura? Ah, tem que fazer o método CIS primeiro para depois fazer o processo de coach? Eu falo, não, eu até acho melhor você fazer o processo de coach primeiro e depois fazer o método CIS, que aí você vai ter uma percepção melhor, né, dos conceitos, das ferramentas aplicadas no método CIS. Entendeu? Então, é só para explicar para o pessoal aí que nunca fez método CIS, que não sabe muito bem,
eu sugiro, faça um processo de coach completo e depois faça o método CIS. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim, para o Thiago? Estamos à disposição. Eu tenho outros coaches aqui na live, né? O Fábio entrou, é meu coach. Ele está fazendo um processo de coaching em grupo comigo, né? A gente tem um grupo aqui de empreendedores, né? Então, você tem, para quem não sabe, vamos lá. Existem duas maneiras de você fazer o processo de coaching: individual ou em grupo. O Thiago, ele fez o processo de coaching individual, tá? E tem gente aqui na sala, como o Fábio, como a Natália, que estão fazendo, né, o processo de coaching em grupo. Então, a gente reúne, né, pessoas com o mesmo objetivo, né? Nesse aqui onde o Fábio está, por exemplo, só tem empresário, só tem empreendedor, só tem gente querendo ganhar mais dinheiro, faturar mais, né, ter melhor qualidade de vida, né? Então, eu reuni, né, 5 empreendedores. Então, a gente se reúne todo sábado de manhã para fazer uma ferramenta de coach. Então, o Fábio também está impactado, né? Se o Fábio estiver aí ainda, ele pode então falar um pouquinho. Né? E o Fábio está encantado assim, com o processo, tem coisas que ele não conseguia enxergar, né? Ele não se achava uma pessoa orgulhosa, e nesse processo ele acabou vendo que ele tem um pouco de orgulho, que ele é sim uma pessoa orgulhosa, né? Outra coisa legal também do Fábio, ele vai ser pai. O Fábio já era pai de uma menina, se eu não me engano, a filha dele tem 8, 9 anos, sei lá, se não me engano, e agora ele vai ser pai novamente. Então, até brinquei com ele, né? Falei, caramba, é o meu segundo coach, né, que vai ser pai. Na verdade, uma menina minha, uma aluna minha, ela ficou grávida na quarta sessão. Na quarta sessão ela ficou grávida, né? E agora o Fábio, depois de 5 sessões, vai ser pai. Então, assim, tem 2 alunos meus que vão ganhar filhos aí agora, né? Eu até brinquei, caramba, esse processo de coach é poderoso, né? Porque, né? Em 4, 5 sessões a pessoa já consegue fazer filho. Caramba, é sensacional, né? Mas enfim, realmente, gente, quem nunca fez processo de coach, procure fazer. Se você não for com a minha cara, se você não quiser fazer comigo, tudo bem. Procure outra pessoa e faça o processo com outra pessoa. Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer, porque realmente é assim transformador. É Beleza? como eu falei para você várias vezes, né, Gui? O conhecimento que veio através do método CIS, através dos outros, porque assim, como o Paulo falou, né, e eu repito aqui, livro, vídeo, curso. Cada livro lido, cada curso novo feito, né, cada vídeo novo assistido, com a percepção certa, né, você está no lugar certo, na hora certa, com a energia certa depositada naquilo. É tão transformador na nossa vida que eu sempre tive a percepção de que parecia um mundo paralelo, né? Quando, por exemplo, quando eu fiz o CIS Assessment, né, para descobrir lá os perfis comportamentais, foi um dos cursos que mais me impactaram, né? Porque de você poder conhecer a pessoa pelas atitudes dela, você saber qual que é o perfil comportamental daquela pessoa através da atitude dela, e assim você conseguir tratar ela. Para os empreendedores aí, assim como eu, né, isso tem um ganho gigantesco, né? Só para dar uma pincelada para vocês, por exemplo, para uma pessoa que é dominante assim como eu sou muito prático. Eu não quero saber de muitas informações técnicas. Para mim isso não é importante, não é relevante. Por exemplo, eu vou comprar um computador, né, o vendedor certo, que entende, quando eu chego numa loja, o vendedor certo, que conhece de perfil comportamental, ele já entende que eu sou dominante, ele vai chegar em mim e vai falar, Thiago, qual computador você precisa? Eu falo, olha, eu preciso de um computador bom para o meu trabalho, lá eu uso o programa XYZ e pronto. O cara vai falar, olha, esse computador aqui, compra aqui, esse daqui é sucesso. Eu vou lá, eu vou comprar. Entendeu? Porque para mim aquela informação é super suficiente. Mas para uma pessoa, por exemplo, um conforme, se ele fizer isso com o conforme vai sair da loja sem comprar e bravo com ele ainda, porque vai falar, olha, o cara quer que eu compre um negócio sem me dar informação nenhuma. Né? Porque o conforme ele precisa de informações detalhadas, então vai falar lá qual que é o processador, quanto tem de memória, qual Windows está instalado e tudo mais, qual que é o tempo que tem de garantia, a maior quantidade de informações possíveis ele consegue conquistar o conforme. Então assim, para um vendedor, para ele saber, se ele souber de perfil comportamental,
ele vai arrebentar na vida dele de vender, porque ele não perde venda. Ele sabe tratar cada perfil da maneira que é para ser tratado. Ele vai chegar uma pessoa influente lá, ele vai convidar o cara para tomar um café. Vamos tomar um café e depois a gente fala sobre isso aqui. Pronto, o influente se apaixona por ele. Entendeu? Vamos lá, o cara vende a loja para o influente se for preciso depois. Né? Só pelo fato de ter chamado para tomar um café, bater um papo, é isso que o influente quer. Então, assim, cada curso, cada coisa que você vai fazendo, vai explodir na mente e falar, nossa, olha quanto conhecimento, olha que legal, eu consigo isso, agora eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer uma coisa diferente, eu consigo aplicar isso. No meu caso, eu consigo aplicar isso na tratativa com os meus funcionários, eu consigo aplicar isso na tratativa com os meus clientes, né? Isso me ajuda de todas as áreas. E aí vem o CIS, e aí vem o Assessment, e aí vem o processo de coach para poder cobrar isso. Eu tive o conhecimento, adquiri a teoria, mas o processo de coach te coloca na prática. Ó, agora você tem a teoria, então vamos lá, vamos praticar essa teoria aí. Olha, a partir de hoje é assim, você vai acordar a tal hora, você vai fazer isso, você vai ler um livro, você precisa fazer aquilo, ajusta na sua rotina lá e não dá, o Guilherme tá muito atarefado, não tem tempo para isso, arruma. Vai lá, você precisa fazer, o processo só vai funcionar se você fizer. E tem aquele negócio na nossa mente, né? Putz, eu paguei quanto? 3, 4, 5 mil reais para fazer esse processo, então eu preciso fazer funcionar. Né? Então eu preciso fazer esse processo trazer o resultado que eu preciso na minha vida. Então eu vou focar nisso e fazer agenda programada. E agenda programada só para mostrar para vocês, depois eu mostro para você. O meu mural está aqui, do meu lado. Então assim, acabou meu processo, mas eu continuo com ele aqui. Todos os dias eu faço a minha visualização do meu mural, ele está aqui. Entendeu? Os objetivos que forem alcançados, eu vou riscando ele dali, mas ele está aqui. E aí eu vou fazer outro mural, a minha vida é outra. Né? Não tem mais essa, acabei o processo, vou enrolar um mural, colocar na gaveta, ou vou rasgar e jogar fora, acabou, foi só durante... Não. A agenda, o processo, ele continua. A gente está num processo de evolução frequente. Como o Guilherme falou a respeito das 11 áreas ali, né, mexe com toda a nossa vida, né, mas para mim, particularmente como empresário, isso colaborou demais por conta de eu ter essa procrastinação pelo fato de ser dominante, né, e estar sempre focado em muitas coisas, não conseguir focar mesmo nos meus objetivos de uma forma mais assídua, né? E então, assim, esse processo todo contribui demais com isso mesmo, né? Para o empreendedor, né, isso eu acredito que seja fundamental. Eu hoje, né? Se fosse perguntar para mim há 1 ano, 2 anos atrás, fala, Thiago, você pagaria por um processo de coach? Eu falo, você, de verdade, me desculpa, mas você tá maluco. Jamais eu pagaria por um processo de coach. Jamais. Entendeu? Gastar esse dinheiro à toa, não. Agora, com a percepção, com o processo executado e tudo mais, Thiago, você pagaria pelo processo de coach? Anualmente eu pagaria. Anualmente. Porque pelos ganhos que eu obtive, né? Pelos resultados que eu tenho tido no meu dia a dia. E assim, cada passo que você dá, você está enfrentando novos desafios. E para os novos desafios você precisa de novos direcionamentos. Né? Então, esses direcionamentos para cada momento da vida ali é fantástico. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse feito coach com 18 anos de idade, quando eu comecei ali a minha vida, comecei a empreender com algumas coisas, né? Como que seria a minha vida hoje, né? Feliz ou infelizmente, tudo tem o seu tempo, né? Eu acredito muito nisso, mas eu vim fazer o meu processo com 36 anos de idade. Imagina só, né? Vamos dizer, quase 20 anos aí de desperdício de tempo por questão de negligência sem conhecimento, né? Porque eu negligenciava porque eu não conhecia, eu não sabia do déficit do meu perfil, né? O meu perfil comportamental eu não tinha ideia sobre ele. Então, eu me sentia ótimo porque eu sei fazer um monte de coisa. Mas e daí? Você faz um monte de coisa, mas cadê o resultado disso? Né? Você, por exemplo, eu tenho 30 lâmpadas para instalar. Eu ia lá e instalava 3, 4 só para... Eu sei instalar, funcionou, tá ótimo. As outras 27, 26 ficavam lá. Entendeu? Então, essa procrastinação sempre atrapalhou muito a minha vida. Né? Fez a minha vida caminhar a passo de tartaruga. Mas, né, tudo tem um momento, tudo tem um
Acho que é o momento certo mesmo para poder acontecer. Aí você E falou até uma coisa graças. interessante, né? Realmente, cara, se eu tivesse feito o processo de coach antes na minha vida, caramba, cara, eu já tava em outro patamar, cara. E assim, quanto antes você fizer, mais rápido você vai atingir seus objetivos. Eu também ficava enrolando muito, depois eu faço método CIS, depois faço processo de coach. Eu também pensava assim que eu não achava que não precisava daquilo, né? Mas quando eu fiz, falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Eu sofri tanto, eu tava sofrendo tanto para atingir esse objetivo, essa meta. E o processo de coach, sei lá, em pouco tempo, eu já atingi, né? Eu acho que você também se sentiu assim, né? Quando você fez, falou, caramba, por que eu não fiz isso antes? Né? Mas é porque assim, eu vejo, Gui, que talvez seja muito pela desconfiança mesmo, né? Sabe aquela história, a gente vê muita coisa na internet, né? A fórmula mágica do dinheiro, venha e ganhe, faça Ah, isso e aquilo, né? E na verdade isso não consegue, não funciona, né? O que funciona é a construção da nossa vida, é o que o Paulo sempre preza, né? A construção de uma vida extraordinária. Como que é a sua vida extraordinária? Vamos ver. Como que é a rotina do Bill Gates? Qual que é a rotina do Jeff Bezos? Né? A rotina dessas pessoas. Né? Será que eles têm uma rotina mais parecida com a que eu tinha antes do processo? Ou será que eles têm a rotina mais parecida com a rotina que eu tenho hoje? De acordar cedo, de ler, de fazer curso, de assistir vídeos, de assistir filmes, né? Qual será que é? Então, os livros vêm para isso, né? Muitos dos livros que a gente vê contam um pouco da história deles. E a gente vê que a rotina deles está muito mais ligada, está muito mais próxima com a rotina que a gente tem hoje por conta de agenda aí, programada, por conta de verdade. ter adquirido esse conhecimento, né? O resultado vai vir, porque a gente tem a teoria e a gente está praticando. Então o resultado vai vir, os números mudaram. Né? Como eu falei, a cada momento, a cada degrau que a gente sobe, que a gente um degrau novo que a gente pisa ali, a gente tem uma visão diferente, um horizonte diferente. E isso faz com que a gente também precise de um direcionamento diferente. Né? Um exemplo besta, né? Mas eu posso falar para você por que, que a maior parte, né, das pessoas que ganharam na Mega Sena no Brasil voltaram a ser pobres. Ah, porque eles não tinham dinheiro? Dinheiro não é nada, porque eles ganharam muito dinheiro. Mas na verdade eles não tinham o conhecimento, eles não Sim. sabiam o que fazer com o dinheiro, né? E por conta disso saíram fazendo o que quiseram e perderam tudo, voltaram a estaca zero. Da mesma forma, de nada adiantaria talvez hoje de eu receber como herança o dinheiro do Bill Gates, né, do Jeff Bezos, né? Seria ótimo, lógico. Só que muito provavelmente eu poderia perder tudo por eu não saber administrar isso, não saber tá nesse patamar, né? Não ter inteligência emocional para estar nesse patamar. Né? Então, cada passo é um aprendizado novo, a gente precisa de um direcionamento novo, um direcionamento diferente, e isso, de fato, tem me ajudado demais. Boa, boa, bacana, bacana. Sensacional, Tiagão. Bom, ninguém tem pergunta para fazer para gente? Chegou uma pergunta para mim, para o Thiago. Ninguém tem pergunta? Acho que ninguém mandou pergunta aqui porque de repente foi boa a live, né? Ou não. Ou ninguém entendeu nada. Se foi boa, enche a tela de coração aí. Vamos ver se vocês gostaram da live de hoje com o Thiago. Quem é que ficou inspirado aí? Vamos ver. Aperta aí no coraçãozinho aí do lado, vamos ver. Ou então escreve alguma coisa, escreve algum comentário. Né? Qual foi o insight que você teve depois de assistir essa live? Qual decisão você vai tomar a partir de agora? Opa, lá, já tem coraçãozinho surgindo na tela, hein? Live foi boa, já tem aprovação aí, ó. Olha lá. Ale, a Denise, que legal, bacana. Ficamos felizes. Bacana, show de bola. Se tiverem alguma dúvida, manda aí nos comentários. Mas antes de encerrar, Tiagão, você quer deixar algum recado especial? Quer dar algum conselho, alguma frase motivacional? Quer divulgar o seu negócio? Fica à vontade. O que eu quero dizer, assim, a gente precisa buscar conhecimento. O conhecimento, de fato, ele tem transformado a minha vida. Isso eu falo num todo, tá? Eu, particularmente, hoje eu sou adventista, né?
Eu e a minha família, nós somos adventistas, e o conhecimento tem transformado de fato a nossa vida, né? Seja dentro do nosso lar, desde as bases, né? A questão das funções dentro do nosso lar, a questão da educação dos nossos filhos, o empenho que nós temos tido com os nossos filhos, também no meu trabalho, nas nossas empresas. Então, assim, o conhecimento praticado, ele tem trazido benefícios assim absurdamente incríveis nas nossas vidas, né? Todos os sonhos e planos que lá no início era coisa absurda, hoje a gente já consegue ver com muita de uma forma muito nítida, né? Que esses sonhos eles estão aqui próximos, a gente tem alcançado meta após meta, e o fato de cumprir a agenda, de fazer as coisas como precisam ser feitas, de cumprir o conhecimento que a gente adquiriu, né? Não deixar que isso fique só como teoria, né? A gente ficar inchado de conhecimento, mas sem prática alguma. Não, a prática tem feito com que a nossa vida seja transformada. Seja, como eu falei, tanto dentro da minha família, né? Eu quero ter uma família incrível, mas, poxa, eu nunca saí para fazer um piquenique com os meus filhos, eu nunca passei um final de semana para brincar com os meus filhos, ou dentro do meu dia eu não tenho um momento para poder estar junto com eles e tal, né? Então, essas práticas, as práticas de você mudar esses comportamentos, né? Isso faz com que a gente evolua, isso faz com que a gente adquira resultados diferentes, né? A questão, como eu falei, a questão da agenda, principalmente no meu trabalho, tem feito eu alcançar resultados extraordinários. Então, assim, o conselho que eu deixo para todo mundo: gente, faça o método CIS, faça o método CIS, faça o processo coach, faça você em alta, tá? Mas tenham consciência de que o que vai mudar a sua vida não vai ser nem o processo e nem o método CIS. O que vai transformar a vida de vocês vai ser o que vocês vão fazer depois com esse conhecimento. Vocês vão adquirir o conhecimento do CIS, vocês vão adquirir o conhecimento do processo de coaching, mas a prática do dia a dia, isso vai ser transformadora na vida de vocês. É o que tem acontecido na minha vida. Eu tenho visto isso dia após dia, tá? Então, essa construção vem através do dia a dia, né? Como eu citei lá no início, o CIS é uma faxina, o processo de coach é o direcionamento, mas você precisa praticar. Pratica, e aí você vai ver a sua vida realmente mudar de uma forma extraordinária. Sensacional, sensacional. Tiago, travou aqui minha tela. Aqui apareceu a mensagem de bateria acabando. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, tá, Tiagão, por você ter aceitado o meu convite. Né? Gratidão. Você sabe que você pode contar comigo sempre. E vou deixar um recado também aqui pro pessoal. Para quem ficou até agora, vamos lá. Eu, na semana que vem, eu vou abrir a minha agenda para novos coaches, né? Ou seja, para novos alunos. E eu vou selecionar 2 pessoas que ficaram aqui até o final para fazer uma sessão de coach gratuita comigo, tá? Fazer uma sessão experimental. Então, quem tiver afim, né, de ser selecionado, de participar dessa seleção para fazer uma sessão experimental gratuita comigo, faz o seguinte: assim que terminar a live, você vai lá no link que tem na minha bio, tem um linkzinho aqui na minha bio, aqui no Instagram, você clica no link, preenche o formulário, ok? E aí eu vou analisar, né, o seu formulário e eu vou fazer a seleção de 2 pessoas para fazer uma sessão gratuita comigo. Beleza? O presente que eu vou dar para vocês aqui, para quem ficou até o final, tá? Então, se você quer fazer uma sessão experimental comigo, faz isso. Acabou a live, clica no link que está na minha bio, preenche o formulário e aí eu vou analisar, né, o seu formulário e conforme for na semana que vem, eu já entro em contato e a gente agenda essa sessão experimental. Beleza? Tá aí de presente para vocês. Tá bom? Então, Tiagão, meu amigo, gratidão. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, tá? Que você tenha uma vida extraordinária, abundante, que seu negócio possa crescer cada vez mais, que os seus relacionamentos também
melhoram cada vez mais, né? Que a sua relação com a sua esposa seja uma relação de muito amor, né? Com seus filhos também, com seus pais, enfim. Desejo tudo de melhor para você, né? Que Deus possa te abençoar. E sempre que você precisar, meu amigo, pode contar comigo. Estou aqui para ajudar, tá bom? Vai ser uma honra poder estar te ajudando sempre. Tá certo, Gui. Cara, obrigado. Eu que agradeço você por todo o processo mais uma vez, né? Falando para você, obrigado mesmo por todo o processo, né? Da forma que você conduziu todo o processo para mim, foi extraordinário. Muito obrigado mesmo. Se precisar de mim também, sabe que pode contar comigo sempre e pode ficar tranquilo que sempre que eu tiver alguma pendência, alguma coisa, eu sei onde te encontrar, cara. Gratidão, meu amigo. Pessoal, beijo no coração de vocês, ótima noite, tá? Façam aí já um excelente final de semana. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar no direct, também estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijo, sucesso a todos. Valeu! Valeu, Thiagão! Falou, Gui.